Olá galera, sejam bem-vindos ao Vlog As Is, o seu GPS para assuntos importantes que vale a pena trocar ideia. E o assunto de hoje é polêmico, divide opiniões, mas vamos que vamos. No nosso último vlog a gente falou sobre relacionamentos, então surgiu a questão: como falar de amor de forma bíblica e não religiosa? É possível? Lembrando que aqui no nosso vlog a gente vai falar sempre de assuntos que aparecem nos nossos vídeos lá no aplicativo As Is, ou seja, assuntos contextualizados e relevantes para te ajudar na hora de você compartilhar a sua fé. Para falar sobre esse assunto a gente dividiu em duas partes. Primeiro, o que seria falar de forma bíblica e não religiosa? E segundo, por que falar de amor é tão importante? É fundamental que antes da gente querer compartilhar a nossa fé com alguém, a gente tenha em mente a diferença entre um comportamento inspirado na Bíblia e um comportamento religioso. Em outras palavras, o que diz respeito daquilo que a gente aprendeu na pessoa de Jesus e o que a gente aprendeu num código religioso, que em alguns momentos é muito diferente do que aquilo que Jesus dizia. E quando a gente fala religioso aqui, a gente não está desmerecendo as religiões, mas a gente está evidenciando que o comportamento de Jesus revelava uma submissão à vontade de Deus e não a códigos religiosos ou tradições humanas. Mas vamos lá nos evangelhos? A gente encontra Jesus por diversas vezes entrando em conflitos de ideias com os religiosos da época. Lembra? Ai de vós, fariseus! Ai de vós, escribas! E para quem tiver interesse nesse assunto sobre Jesus e os religiosos da época, a gente vai deixar um material disponível para download aqui na descrição do vídeo, tá bom? Jesus, ele exalava benignidade, mansidão, e isso atraía o olhar das pessoas. Afinal de contas, quem não gosta de ouvir uma pessoa educada e respeitosa? Nós, cristãos, acreditamos que Jesus é a palavra que se tornou carne, Deus que se transformou em homem. Se a gente for lá em Filipenses capítulo 2, a gente vai ver o Filho que aceitou a auto-humilhação, de Deus para homem, de infinitamente superior para semelhante. Como está escrito, sendo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Percebeu os verbos? Esvaziou-se, humilhou-se. Temos aí então o exemplo de como se portar na nossa vida e principalmente na hora de compartilhar o amor, se esvaziar das nossas convicções. Mas como eu faço para me esvaziar? Mano, Jesus sabia muito bem quem ele era, mas ele preferiu ser humilde para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Outra coisa, a gente precisa aprender a adaptar a nossa linguagem, ser acessível para as pessoas de outras religiões, outros contextos, outras culturas, abrindo mão da nossa linguagem religiosa para falar a língua das pessoas. E é claro, assim como Jesus, sem perder a nossa identidade. Jesus não abordava as pessoas falando só um Deus te ama, tchau, ou pregando uma religião, nome de líderes, denominação. Jesus ele anunciava o reino de Deus e ele era totalmente submisso ao seu Pai. A gente precisa reaprender a falar menos sobre nós, coisas do tipo minha igreja, minha doutrina, meu pensamento e mais sobre ele, sobre Jesus e o reino de Deus. E antes de voltar para casa, Jesus deixou um direcionamento para a gente: ide e fazer discípulos de todas as nações. E é claro, discípulos de Jesus e não meus e nem seus, beleza? Isso significa que o Evangelho não anula e nem impõe uma cultura sobre as pessoas, e que a gente precisa aprender a respeitar a opinião das pessoas, entender a forma como elas enxergam o mundo e tentar criar pontes para bons relacionamentos. De forma bem resumida, é isso que a gente chama de ser bíblico e não religioso, beleza? Agora vamos lá. Por que falar sobre amor? Isso que nós acabamos de falar, além de ser uma abordagem não religiosa, é o que nós chamamos de contextualização, que é trazer o evangelho para o cotidiano, para o dia a dia das pessoas, envolvendo os pensamentos, ideias e o que as pessoas falam. E o amor é um assunto que está sempre na boca das pessoas, e sempre quando ele vira assunto principal, ele surge com novas ideias e novos conceitos. E a gente fica como? Perdido. Falamos tanto de amor que, se bobear, a gente já esqueceu o verdadeiro significado dele. Sim, hoje em dia existem várias definições sobre o amor e principalmente definições que partem do indivíduo, de experiências pessoais. Mas pensa comigo, será que a gente realmente sabe o verdadeiro significado do amor? No nosso último vlog, a gente falou sobre relacionamentos, ele vai aparecer aqui em cima para você, e a gente trouxe alguns exemplos de ideias que as pessoas têm sobre o amor. E isso prova como é importante não apenas a gente falar sobre esse assunto, mas entender qual o verdadeiro significado e a mensagem do amor.
Nós vemos em Jesus um exemplo de alguém que estava nos lugares onde ninguém queria estar e tratando com igualdade aquelas pessoas que ninguém tratava com dignidade. Um verdadeiro filho e servo que tornou conhecido o reino de Deus e não estava a serviço de ideologias ou protegendo só os seus amigos ou a si mesmo. Ele se entregou por todos. Então a nossa dica para quem quer aprender a falar de amor de forma bíblica e não religiosa é: aprenda direto da fonte, Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E uma boa forma da gente compartilhar Jesus falando a língua das pessoas dos dias de hoje pode ser, por exemplo, usando a internet, a arte, o audiovisual, e é para isso que existe o aplicativo Yes, para te dar ferramentas para você compartilhar a sua fé e inspirar você a nunca desistir de viver a sua vida em missão. E para te ajudar a iniciar uma conversa sobre esse tema, a gente preparou uma playlist aqui no YouTube chamada Amor, com vários vídeos para você compartilhar com seus amigos, beleza? E é isso aí, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, estude, entenda, pratique e o mais importante, viva a vida em missão. Tchau, tchau, gente!